Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema A Vida Vitoriosa segundo Deus, parte 2. Hoje nós vamos continuar a ver os fundamentos para uma vida vitoriosa. E começo hoje dizendo que devemos assumir as responsabilidades dadas por Deus, mesmo que seja tentado a crer que ele deve ter se enganado em algum ponto ao escolher uma pessoa como você. Veja, por exemplo, o quadro da vida de Josué. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você percebe o grande desafio que é posto diante daquele líder empossado? Ele se via na necessidade de substituir Moisés. E você sabe quem foi Moisés? Observe no livro de Deuteronômio e veja o que é dito sobre Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras da sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Imagine as dúvidas e receios que vieram ao coração de Josué. Como seria guiar aquele povo difícil? Josué deveria atravessar o Jordão, enfrentar adversários fortíssimos e malignos que ofereciam os filhos em sacrifício aos deuses e substituir Moisés, um líder aparentemente insubstituível, de acordo com o próprio registro da palavra de Deus. Chega um momento em nossa vida em que Deus nos surpreende, pondo-nos diante de certas responsabilidades que nos levam tanto ao temor quanto à indagação do porquê, entre tantos, ele resolve usar aquele que é da pior espécie. O que nos faz partir para o serviço a Deus é que o seu chamado nos chega acompanhado de uma mensagem que nos lembra que ele não está à procura dos mais inteligentes, nem dos mais fortes, nem dos mais belos, mas daqueles que se colocam integralmente em suas mãos. Ele mesmo se encarrega de capacitá-los. Muitos têm grande dificuldade em viver com objetividade. Jogam-se na realização das suas tarefas sem ter em mente onde querem chegar. Muitas vezes esquecem-se de que essa é a marca que está sobre a vida daquele que Deus usa. Ter metas claras. Josué recebeu uma visão clara de Deus quanto ao seu chamado. Deus não o estava chamando para outra coisa a não ser para cruzar o Rio Jordão e prover terra para aqueles 2,5 milhões de pessoas recém-libertas do sofrimento terrível do deserto. Josué compreendeu qual a visão, a meta de Deus para a sua vida. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué tinha absoluta clareza do que Deus queria dele. Deus respondeu às perguntas relacionadas a quem? Todo o povo. Aonde? Canaã. E quando? Agora. Josué sabia onde poderia e deveria literalmente colocar o pé. Veja o que Deus lhe disse. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ao mesmo tempo em que Deus encoraja o seu servo a tomar posse daquilo que gera dele, mostra com clareza por onde ele deveria andar. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio. O rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Josué não deveria dirigir-se à Mesopotâmia, Índia, China, Fenícia,
nem para a Europa. Cabia a ele dirigir-se à Palestina, o lugar onde Deus havia prometido dar vitória ao seu servo. É importante discernir onde devemos colocar o nosso pé. Ter uma visão de Deus é ver o invisível e torná-lo visível, tangível, palpável. Ter uma visão é sonhar com objetividade em Deus. Josué tinha uma imagem clara em sua mente do que deveria fazer. Deus encorajou Josué e, a partir dessas palavras, ele tinha o que dizer, tanto ao povo quanto a si mesmo. Sem termos coragem, por melhor que seja a visão, não sairemos do lugar. Isto ocorre porque há obstáculos a serem transpostos, adversários a serem derrotados e limitações a serem superadas. Precisamos de coragem. É por isso que aquelas pessoas que são geralmente consideradas como menos qualificadas realizam mais do que muitos que nasceram com muitos talentos. Enquanto essas, apesar de tudo que possuem e do que são capazes, temem perder. Aquelas avançam na certeza de que a única coisa que têm a perder é a oportunidade dada por Deus de serem usadas por Ele na história. Sem fé, não apenas é impossível agradar a Deus, como também é impossível servir a Ele, em meio a tantas possibilidades de derrota. É preciso saber que na palavra de Deus, para cada promessa bíblica, encontramos uma razão de ser para a esperança por ela despertada. O que Deus fez na vida de Moisés e na de Josué, haverá de fazer na nossa também, em meio à construção dos nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus. A coragem deve ser alicerçada no caráter de Deus, na fidelidade de Deus e no que Deus realizou no passado, não em nossa própria capacidade. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Quando chegamos a este ponto, ficamos face a face com o caráter de Deus. Deus se revela como um Deus santo. Josué deveria encarar os adversários exteriores com coragem e os interiores, os do seu coração, com temor. Não bastava Josué ser corajoso, Deus queria que ele fosse santo. Meu irmão, minha irmã, Deus queria ensinar ao comandante das tropas de Israel que, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, não precisa da ajuda dos seus comandados. Deus quer realizar a sua obra tanto na força do seu poder, quanto na pureza do caráter do seu povo. Tudo o que Deus pede de nós é fidelidade. Ele não pede a nossa ajuda. A ordem de Deus para Josué significa: tenha coragem para enfrentar os cananeus, mas tenha coragem para se manter fiel à minha palavra. E eu te digo, o que Deus espera de você e de mim é a fidelidade. E o que vier em consequência disto será resultado da bondade e da misericórdia de Deus. Para que isto ocorra, precisamos amar a Bíblia. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite. E eu te pergunto, você ama as Escrituras? Você que anseia por sucesso na vida, tem levado em consideração o fato de que sem Bíblia, Deus não abençoará os nossos esforços? Uma das maiores certezas que podemos ter quanto à vida de Josué é a de que ele conhecia Deus. Ninguém pode conhecer a Deus sem antes conhecer a verdade. Porém, é possível alguém conhecer a verdade e não conhecer a Deus. Este conhecimento é interior, do coração, e é só dado por revelação.
Mateus 16:17 diz: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. O cristão não apenas conhece a Deus, mas reconhece a Deus. Este é um elemento fundamental na vida de quem quer ser usado por Deus. Conhecer o Deus a quem deseja servir. É esse conhecimento que transforma o nosso serviço em culto, que nos leva a encarar os adversários com coragem, a andar com temor e a viver para o seu louvor. Não peça apenas que Deus abra as portas para você. Não peça apenas poder. Não peça apenas vitória. Peça, acima de tudo, conhecimento vivo de Deus. Quando tomamos consciência de que sem o conhecimento de Deus é impossível viver o tipo de vida que está proposto na palavra de Deus, bem como nada tem sentido, somos levados a fazer a oração de Moisés em Êxodo 33, no versículo 13 e também no versículo 15, que diz assim: Agora, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste local. O tempo todo vemos Deus incluindo pessoas no plano de Josué. Tu farás este povo. Os planos de Josué incluíam outros seres humanos. Ter sucesso é ser usado pelo Deus Santo para ajudar os seres humanos a alcançar o alvo de Deus para a vida deles. Ter sucesso é poder chegar ao fim da vida fazendo um balanço das vidas que puderam cruzar o seu Jordão pessoal por meio da sua vida. Tenha sonhos que incluam o próximo. A vida é curta e diante de nós há um mundo em agonia, ao qual nosso Deus ama. Em sua infinita bondade, Deus tem nos dado recursos extraordinários para que o seu reino avance e o seu nome seja glorificado. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, é momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Nos comprometemos a assumir as responsabilidades dadas por Senhor para a nossa vida. Queremos que o Senhor nos dê discernimento para que tenhamos visão necessária para fazer exatamente aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Dá-nos também coragem para que possamos avançar, seguir em frente e que venhamos nos manter fiel à Tua palavra, que possamos viver na obediência da Tua palavra em nome de Jesus e que em nossos sonhos nós possamos incluir aqueles que estão próximos a nós e que sejamos instrumento do Senhor para a glória do Teu santo nome. É que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.